Boa tarde, amigos e amigas, Agitae e Novo Brasil.tv, o canal dos brasileiros patriotas. E hoje eu quero fazer um adendo, porque muitas pessoas me perguntaram sobre a questão da entrevista da última com a diretora da BSB Construções, a Patrícia Delfina, que repercutiu bastante, foi muito bacana. E eu falei na ocasião sobre o Bahia Farm Show, que não poderia passar incólume pela importância desse retorno presencial do evento. E eu falei que na ocasião, nos dias do Bahia Farm Show, nós tivemos a visita do embaixador do Irã, que conversou inclusive com o presidente da IBA, seu Dacil Hanzi. E as pessoas até falaram: nossa, Cassiana, teve realmente a visita de um embaixador que pouco foi divulgado, praticamente ninguém estava sabendo. E eu agora até pensei que tivesse falado errado, que era o embaixador da Irã, mas realmente certíssimo, ratifico. O embaixador do Irã esteve presente para conhecer a agricultura aqui do oeste da Bahia, que tem um investimento, uma injeção muito grande de tecnologia, né? No agronegócio, e tudo isso aconteceu. Olha que maravilha, tivemos um embaixador de outro país aqui. Então, olha a potência dessa maravilhosa região, Matopiba, que a gente se encontra. E hoje eu tô com uma convidada também, que eu sou suspeita a falar, que é uma pessoa que eu particularmente admiro, sem demagogia, ela sabe disso. E ela não precisa também de nada de pompas, uma pessoa super simples, que é a Sandra Regina Colpo, que é conhecida como Sandra da ONG, aqui no município de Luiz Eduardo Magalhães. Ela tem mais de 20 anos com a bandeira, né, do trabalho com os animais, com os bichos. E no caso da Sandra, o que que a gente avalia? Hoje em dia, no Brasil, na vereança aí, a gente teve muitas pessoas que foram eleitas com esse trabalho, que todo mundo acha que é uma coisa. Ah, é a vibe de agora. Animais dá voto. Mas a questão da Sandra é muito diferente, gente, porque nós, por exemplo, do Grupo Global News, que estamos fazendo esse ano 25 anos não são 25 dias. Tudo que a gente passa, as dificuldades, os desafios, veja uma mulher, que a questão da mulher sempre, ela é mais intimidada, né? Ela sempre é colocada, nós somos sempre colocadas à prova, em mais de 20 anos, trabalhando no início praticamente sozinha. E a questão animal, ela é uma realidade. Tanto é que é uma realidade que eu quero pontuar que no município de Luiz Eduardo Magalhães, que é o município que mais cresce no Brasil, e realmente é verdade, porque é uma situação fora da casinha, Luiz Eduardo. Questão de pandemia. Foi a única cidade do mundo que não parou. Realmente isso é fato, é uma realidade. E a cidade é uma cidade nova, né, em questão de emancipação, 22 anos. Se perdeu aí na questão de infraestrutura, tem muito trabalho a ser feito, e você traz pessoas de fora para conhecer o município, e, por exemplo, a gente anda aqui no centro da cidade, a gente vê na avenida 10 cachorros na rua, assim, abandono total. Então, ela tem um trabalho muito sério e a gente vai conversar. Ela é vereadora e não só dos animais, né? É uma coisa importante que ela faz, mas também era a vereadora nossa, do povo que tá aí trabalhando. Tudo bom? Tudo bem, Cassiana. Prazer, né? A gente já conversou bastante, mas é sempre bom estar junto com pessoas inteligentes que passam essa informação que é direto ao povo, né? Ai, que bom, Sandra. Nossa, assim, eu me sinto super à vontade hoje aqui com você. Você sabe disso, do respeito que eu tenho por você e tudo, né, que eu acompanho da sua trajetória aí, que não é fácil, até porque você hoje é uma vereadora, né, faz parte do nosso legislativo, e as pessoas confundem também muito a questão de você atualmente como vereadora e achar que você é responsável, né, por tudo que acontece no município em relação aos animais. Então, como é que é isso, né, Sandra? Essa confusão que as pessoas fazem. É, porque quando a gente se propõe a defender uma causa e ter essa bandeira, até eu pensei vai ser diferente, porque as pessoas vão olhar com outros olhos, né? Chegar na Câmara dos Vereadores, ter as leis, né? E junto com o município fazer a diferença.
Só que a gente leva um choque de realidade. Não é bem assim, né? Porque nessa fase aí, depois, pós-eleição, as coisas, elas, para as pessoas, para algumas pessoas, cegou. Tipo, agora ela vai ganhar bem, agora é a vereadora, agora ela tem obrigação, ela tem que pagar a castração do meu cachorro, ela tem que resgatar os cachorros da rua, e ela que se vire com a alimentação da ONG. E não é assim, né? Então, assim, se entendesse um pouquinho, quanto a gente fala todos os dias, a obrigação é de todos. O pouquinho que fizer vai fazer a diferença. E a obrigação é do município, né? A obrigação é do município, porque tem-se por obrigação, porque existe uma lei que acima de 30 mil, a população de 30 mil habitantes já deveria estar sendo construído no centro de zoonose. Então, eu não vou tocar assim, porque alguns anos atrás, eu estou vendo a realidade de hoje de um governo que tem que fazer por obrigação, né? Ter abrigo de animais, onde se recolhe resgate esses animais que estão nas ruas, que não é terceirizar a responsabilidade, a ONG não recebe nenhum valor, né, que venha do município. Então, assim, foi um peso a mais, né, estar como vereadora e carregar essa bandeira. Então, as pessoas começaram a terceirizar muito mais, diferente de qualquer outra situação, porque vê que é a bandeira dos animais, a obrigação. Não é por aí, né? E atualmente, Sandra, a ONG Vida Bicho, ela tá com quantos animais acolhidos, né? A média hoje em dia. É, antes a gente tinha um espaço que era para 70, né? Eu sempre falo que eu virei um sem terra, porque eu comecei a invadir Uhum. áreas, né, para poder abrigar esses animais. E não dava mais tempo de a gente recolher da rua, né? Fazer um resgate na rua, porque quando você chegava de manhã, os cachorros já estavam no portão ou no fundo, né? É uma estrutura hoje que ela seria só para 70. Então a gente está com 235. Fora um local onde tem os gatos, né? Que é uma casa abandonada, e também são cuidados dos gatos doentes. E ainda tem os cavalos, que é resgate de maus tratos. Então, isso hoje já parou tudo também. Porque a gente não tem um local digno, né? Um arrumado. Porque eu já falei, a ONG vai cair, né? E aí vai, mas a vereadora tem dinheiro. Gente, se é igual eu falei num dia na sessão, eu falei, se for questão de dinheiro, eu falei, então eu tô lascada, né? Então eu não vou comer, não vou beber, não posso ficar doente, né? Não posso botar gasolina no meu carro. Então ninguém vai tirar do próprio bolso, que eu sempre fiz isso, empréstimos, para poder manter a ONG Vida Bicho. Mas existe um limite. Ou eu cuido de mim para mim continuar cuidando dos bichos, ou eu cuido de bicho e acabo morrendo, porque eu também sou doente, né? Hoje a gente tem vários tipos de doença. Então eu vou ter que cuidar de mim para mim poder cuidar de bicho e cuidar de gente. E não tem como, né, Sandra? Quando acontece qualquer situação com animal aqui na rua, É, eu Sandra? mesma fui contagiada por É. isso, de conhecer o trabalho dela, que eu admiro. Porque a Sandra às vezes recebe ataques assim da população que justamente não tem esse conhecimento. E assim, é o que eu falo: se você não está satisfeito com uma determinada situação, antes de criticar, faça você, né? Se está te incomodando um animal abandonado, acolha. Né? E eu passei por essa situação, porque o abandono aqui é tão real, é tão latente, e já fica aqui um, um alerta, como ela falou, que também é questão do município, porque de fato é, que não dá mais para se fechar os olhos para uma situação que é real aqui. Então você anda aqui no centro, né? Ai, a cidade que mais cresce no Brasil. Não, nós queremos ter uma Luiz Eduardo com status de capital, mas tudo bonito, tudo organizado. Então os animais fazem parte desse contexto, né? E outros, cuidar de animal é também tanto quanto cuidar de gente. Nós precisamos dos animais, né? Deus deixou os animais para nos fazer companhia, os animais para nos conceder a carne, a alimentação, os ovos. Então, o trabalho da Sandra, ela tem, eu digo que ela é uma vereadora que ela é muito maior do que tudo, porque além dela cuidar da gente, da população, ela cuida ainda dos animais, então ela tem um adendo a mais. Então, olha o raciocínio como a gente tem que parar para pensar. E eu me vi numa situação, cachorros abandonados na rua onde eu moro, e eu lá, Sandra.
Sandra, assim, É. e fui indo, e não me arrependo, tô com 2 animaizinhos em casa, ela sabe disso, adotei, ela ficou super feliz, e hoje realmente foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida, porque a fidelidade do animal é muito grande, né, Sandra? E além dessa cobrança desinformada de muitas pessoas que acham que você tem que pegar todo o seu salário de vereadora e não, dá para os animais da rua. Você tem também muita procura do que anda acontecendo aqui no nosso município, né? Eu vejo que a Sandra é procurada. Olha, Sandra, eu tô aqui na UPA no momento. Tá me acontecendo isso, tá me acontecendo aquilo. Tivemos um problema também agora na questão de educação, que você teve o seu posicionamento. Então, eu gostaria que você falasse sobre essas demandas agora da população, né, que são reais. Porque a gente, hoje nós somos o grupo do G9, né? Foi os professores que colocaram esse nome, deram o título, né? Mas eu falo não porque estamos oposição, porque nós estamos fiscalizando. Que isso aí, a gente fez um juramento. Então a gente não vai passar por cima de um juramento, falar por falar também não resolve. Então hoje a gente tem a CPI da educação, né? Vários requerimentos. Por que que a gente faz isso? Porque é um grupo que está vendo as coisas acontecer. Antes que caia tudo, a gente tem que estar ali preparado e ver o porquê que está acontecendo tal situação. A gente recebe muita denúncia de escolas, né, de como está funcionando, dos reparos, da merenda, dos professores que não estão sendo assistidos, né, a questão de limpeza. Então, isso aí fez com que a gente abrisse a CPI, né? Querendo ou não, a maioria sempre vai ser os G9. Mas eu queria entender por que que outros, que são os outros 8 vereadores, por que não assinam um requerimento para fiscalizar e, junto com o grupo, fiscalizar? Esse é o papel da fiscalização, né? Temos outras demandas aí, que é da saúde, é todos os dias, né? Eu até entrei, algumas pessoas talvez não iriam gostar, mas eu fiz um ofício, né? Para a secretária de saúde, ela também não me retornou, vou respeitar isso, e está faltando um respeito com a resposta que a gente não recebe, por que motivo fechar, né, os postos de saúde numa sexta-feira, né? Ela fez um decreto. Eu acho que esse decreto aí, para prolongar um, um, um feriado desnecessário. Porque as pessoas ligando, olha, eu tinha uma consulta, né? Eu tinha isso, eu tinha um retorno, eu tinha isso. Quer dizer, eu não tive retorno nenhum. Mas tudo bem. Eu vejo pelo lado do povo, né? Porque aí reclama, a UPA está lotada, né? Policlínica hoje não está aberta. Então, assim, são as demandas que é do povo. E quando eu faço ofícios pedindo uma roçagem em um bairro, uma limpeza, uma troca de lâmpada, é para o povo, né? Devido tantas demandas de assalto, fogo, olha quanto fogo, né? Que estão botando uma bituca de cigarro, ele vai pipocar, ele vai fazer estragos enormes. E por perto tem casas. A gente faz essas demandas, né? Então nós temos ali a Secretaria de Infraestrutura, que também não tenha, vamos dispor que eles têm os tratores o suficiente para fazer essa roçagem, a gente vai entender. Mas não adianta começar 3 lotes, limpa aqui, limpa 2 aqui. Vamos pegar um rumo certo, vou fazer as coisas certas, né? Então, a cobrança é para o povo. Então, independente de estar com cuidadora de cachorra, protetora de cachorro, né? Tem o povo também, porque eu também sou povo. Então, as leis também, hoje, Vão te está, atingir, né? né? Vou me atingir você. Daqui a alguns anos, aí eu fiz aquela lei e ela está funcionando. Então, assim, a gente trabalha num grupo, né? O G9 é um grupo hoje, e eu fico muito feliz em dizer isso, porque as pessoas, elas entendem assim, é traidora. Eu não me vejo como traidora, né? Porque quando a gente coloca, eu não quero ser manipulada por ninguém, é porque eu tenho opinião, né? Eu fui eleita pelo povo, né? Então, assim, o que tiver que defender o povo, a gente vai defender. E esse é o meu posicionamento. Então, quando eu falo eu tenho palavra, né? Eu sou muito certa no que eu falo. Mesmo que quem diz assim, vai quebrar a cara, não tem problema. Mas nesse dia, nessa hora, eu sempre coloco, eu tenho minha opinião e ela tem que ser respeitada. E a questão até que você pontou da UPA, que a gente sabe que Luiz Eduardo todo dia chegando pessoas, né, querendo novas oportunidades de Sim, trabalho. Então, hoje, quando a gente faz pesquisa sobre população,
No Google, por exemplo, aparece que atualmente a população aqui é 89.800 e alguma coisa, que não me vem o número correto. Mas a gente sabe que não é mais, é muito mais, Muito mais. porque o IBGE nem consegue acompanhar mais essa questão de fluxo, né? Uma cidade Não. de fluxo intenso. Então, a UPA, ela no momento, ela também está super sobrecarregada, né? A gente precisa do hospital municipal, né, o quanto antes Sim. também, né, porque tudo vai lá para Barreiras, para o HO, que acaba já atendendo A aquela região toda, né? micro-região toda, né? Então a gente precisa muito disso. Mas o que mais atualmente, Sandra, do que ocorre, as ocorrências da UPA, o que tá mais assim, pedindo socorro, assim, que já tá no oxigênio? É o que a gente, até você tinha me perguntado, hoje, o que eu cobro muito muito é a saúde e educação, né? A gente vê que não vamos pela desculpa, porque tivemos a pandemia, tudo ficou parado. Não, as coisas não pararam. Em Luiz Eduardo não parou, Não parou. né? Você mesmo falou, não paramos. Uma cidade que não teve lockdown. Ninguém diz, tem que fechar tudo. Não tem que fechar, não. Não. Todo mundo trabalhou, né? Talvez algumas pessoas se tornaram um pouquinho mais egoístas. Isso eu mesmo falei. As pessoas não tiveram amor ao próximo. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, né? Na hora da doença, a vaga é minha, só minha e minha e minha. É um lado egoísta que o ser humano ainda tem que trabalhar. Mas a educação, ela poderia ter sido feito um trabalho já antes para chegar pronta, se nós temos verba, se nós paramos, né? Só era online, as aulas online, as crianças estavam eufóricas para chegar o dia da escola, aí quando chegaram, se depararam com toda aquela situação, escolas em reforma, uma merenda que não deu certo, né? Transporte que não deu certo, professores que tiveram que brigar muito, e até então foi dado um aumento aos professores, porque o presidente iria vir, né? Entrar num acordo, tudo bem, ok. Tanto que foi votado na Câmara de Vereadores depois de feita a reunião com o sindicato, né? Se o sindicato não quisesse, ok. Mas se a gente não tem saúde, né? Aí falar, mas é no Brasil todo. Eu não quero saber do Brasil todo, eu quero saber da minha cidade, né? Porque os meus impostos estão Então, aqui. aqui. Então, vamos ver o que está faltando. São profissionais que faltam, ok. Mas a tabela do SUS é muito baixa. Aumenta. Existe dinheiro para isso, né? Se eu não tenho saúde, como é que eu vou trabalhar, né? Então, a minha preocupação é saúde e educação, posto de saúde com poucas demandas de ficha, né? Antes a gente conseguia as fichas mais facilmente, já iam coordenar, olha, encaminhar para a policlínica, encaminha para fazer um raio-x em outro local, ok. Mas agora não, agora você faz uma consulta, as fichas de 10 a 12, dependendo do bairro, aí ela leva, faz um pedido, vai tirar o raio-x, ela tem que pegar outra ficha para voltar para fazer um retorno, acaba a pessoa, sabe, ela adoece muito mais psicologicamente, porque ela não sabe o que ela tem, né? Então ela vai trazer isso para ela e sabe que a cabecinha aqui dentro funciona, né? A gente atrai Exatamente. a doença, né? Se você pensar muito, eu tô doente, vou ficando doente, acaba adoecendo. Então tem que ter uma prevenção, é um trabalho que tem que ser feito, né, pela saúde. A gente não vê aí a questão da dengue, quantos casos? Aí se fala assim no coronavírus, né? É uma serpa, tudo bem, mas e cadê? Né? Não vamos misturar as coisas. Ontem uma pessoa ligou e falou: Sandra, ó, pelo amor de Deus, venha na UPA. A UPA tem gente com Covid, outros com dengue, outros esperando atendimento. Acaba se misturando. Eu não sei o que o governo, a secretária vai fazer, mas não deveria ter tido retirado a parte do OCC, né? Faria 2 salas, 3 salas de atendimento, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? O vírus Exato. está no ar. Vão inventar vários nomes, mas ele está aí, Tá aí. né? Então me deixa muito triste, porque a saúde ela é a chave de tudo, né? Não adianta eu querer uma professora adoecer, ela pega o vírus na escola, como teve casos, né? Ela não vai poder estar dentro da sala de aula. Se ela tira um atestado, alguém está cobrando dela que retorne à sala de aula, não importa se ela está doente ou não, né? Ali tem aqueles profissionais da limpeza, os da cozinha. Então, todo mundo adoece. E não é isso que a gente quer. Então, se tivesse já se preparado antes, né, organizado antes, ia ter uma condução melhor, né? Eu via crianças na porta de escola, assim, pronto para entrar, maior alegria. Aí chega que não pode entrar, que não pode passar porque está em reforma. Não tem professora para essa classe, essa.
Então, quer dizer, desvalorizaram tudo, né? Principalmente o professor. Ia ter um momento, né? Como você bem pontuou, a gente sabia que ia ter um momento que a pandemia ia dar uma reduzida, até Sim, porque houve toda uma cobrança em cima do próprio governo federal das compras de vacina e que ocorreram, né? E não tinha vacina ainda no mundo, teve aquela cobrança tão grande, algo novo, aí fizeram a vacina e o governo federal comprou milhões, né? Teve sim. estados que teve perda de doses, inclusive, que Desvios, ficaram né? desvios, vencidas. Só que assim, ia ter que ter esse retorno, como você bem falou, das crianças na escola, né? Sim. Então é uma coisa que já tinha que De ter ser sido trabalhado. preparada, Tudo né? Porque a direitinho. vida continua com vírus, sem vírus, e como tem as doenças aqui, Zika, a dengue, chikungunya, Chikungunya. que tá aí a torta direita aqui no município, que até É, um familiar meu, você sabe, pegou e foi uma situação crítica, né? isso. Porque Luiz Eduardo anda a todo vapor e ainda a gente é muito dependente de barreiras, a questão do Hemoba, que a gente conversou, Sim. né? A gente precisa de muita coisa aqui. A gente sabe que são 22 anos e a tendência do município é crescer. E Sandra, dentre todo esse trabalho que você faz, você conseguiu a aprovação de alguns projetos, Uhum. né, que são importantes. A gente estava falando do censo animal e eu Isso. gostaria que você falasse, né, desses projetos, porque é muito importante quando você no seu cargo você consegue quebrar uma etapa, né, ter a aprovação e depois da aprovação ter a efetivação também, E né? ali cobrar. E cobrar. Então, fala pra gente do censo animal, o que que ele abrange. O censo animal, ele é como um censo de pessoas, né? Porque aí a gente vai ter um controle de quantos animais a gente tem em situação de rua, os que estão em casa, porque não adianta eu querer só ter um projeto de castração e você não tem a quantidade de animais. Porque eu sempre penso assim, em primeiro eu tenho que buscar aqueles animais que estão na rua. Aqueles que estão em casa, eles esperam. Então, qual é a quantidade que eu tenho em bairros em situação de rua? O censo prevê isso aí, né? Então, se está dentro das suas casas, quantos cachorros você tem? Faça, mas tem que ter uma estimativa, porque não adianta eu querer ter o programa de castração e não saber o que é que está acontecendo nas ruas, né? Porque quando vem o IBGE também, ele vai fazer o censo até do morador de rua. Qual é a situação dele? De rua, né? Mesmo que ele tenha um abrigo para ficar, mas ele é de rua. A situação de um animal, rua, né? E é o que está acontecendo. As pessoas também vão mudando. Então, a partir dali que você tem esse controle, você tem um controle também de natalidade deles, a controle populacional. Porque eu sempre falei, não adianta você ter um animalzinho em casa e não castrar. Porque de uma hora para outra ele vai sair, se for fêmea, vai procriar, aí a população canina vai se igualar à população humana. E a nossa cidade, ela é nova, é uma criança, né? É. Eu tô mais velha que a cidade, né? Eu cheguei aqui e não tinha sido emancipada. Então, esse censo animal, ele vai mostrar a real situação, né? E encaminhar esses animais também, que muitos cuidam na rua, para castração. Mas para essa castração funcionar, precisamos de vários profissionais, fazer aquele mutirão. Então, se encaixar no censo animal é saber o que é que pode ser feito, né? Mas eu também vou cobrar, não adianta só ser sancionada, existir a lei e ficar engavetado, né? Tem que ser cobrado também. Tem o banco de ração, que foi aprovado também no passado, que é direcionado aos animais. Então, também cobrei novamente o porquê que não está funcionando. Tem que ter um local apropriado, porque, como a gente fala, o banco de ração, ele tem um mercado que, às vezes, ele não sabe o destino que vai dar, porque ele comprou a ração, antes de vencer, ele não pode mais ter na prateleira. Um produto de limpeza, também não. Para onde que ele vai encaminhar? Para o banco de ração. Nesse banco de ração, lá vai ter um alimento para pessoas, um alimento para animal. Depois faça-se cestas e também tem que cadastrar as pessoas que hoje cuidam em lar Uhum. temporário desses animais. Aí está cuidando do bichinho e está cuidando da pessoa também, né? Então, vai também estimular as outras pessoas a ter mais cuidado com os animais, né? Aí eu posso dar lar temporário para 2, eu vou lá me cadastro, eu tenho 2 animaizinhos, a minha situação é essa e essa. Então, tem que começar do zero? Tem, tudo se começa do zero. Sim. Mas é um olhar animal, olhar o animal e olhar as pessoas também. Então,
cada vez que tem algum projeto, ele é direcionado às pessoas e aos animais. Igual o banco de ração. Ele vai ajudar tanto o bicho quanto a pessoa, né? Então, temos essa vantagem também. Então, Sandra, para se ter, que até uma vez eu te procurei, Sandra, aqui no município tem algum programa de castração, né? Porque essa questão é muito importante, a É, fêmea, o macho, né? Até sim, porque quando você começa a criar animal, você percebe que o macho também tem aquele período hormonal que ele fica mais agitado, às vezes é, até um pouco mais agressivo, mais arisco, que é normal. Então, a castração é muito importante para o controle, né, populacional dos sim, animais, isso é muito importante. Mas o primeiro passo é a questão do censo, sim. para contabilizar e depois fazer a formação da Do mutirão. equipe, do Isso, mutirão para castração. isso. E, observando todas as suas colocações, é, o seu trabalho, que é importante sim, dentro do que a gente está conversando, para a estrutura aqui da cidade, é abraçado pelo nosso executivo? Não, não, Não? não. Porque no começo até levei e falei, olha, nós temos que fazer isso. Eu nunca falei para a vereadora, né? Mas pela causa animal, pelas pessoas que hoje fazem o trabalho, que tem gateiras em casa hoje, são chamadas as gateiras, tem 30, 40 cachorros. Esses animais têm que ser castrados. Levei até o secretário que estaria com essa pasta para resolver a situação. Falei sobre o projeto que é do Centro de Zoonose, falei a necessidade de um local para abrigar os animais de grande porte, porque estão pelas ruas, são atropelados também os cavalos, jegues, né? Igual o resgate que a gente fez esses dias, não deu certo, morreu, mas tem um lado bom que a gente retirou de um lixo, né? E ela morreu no local, sendo medicada e cuidada. Mas isso Digno, aí é né? uma obrigação do município também. Né? Não adianta querer dizer que é a responsabilidade de ONGs, porque hoje eu não estou só cuidando, dizer, vai só cuidar porque é da ONG. Não, são todos os animais. Eu levantei a bandeira e disse para todos os animais. Se fosse para cuidar só da ONG, né? Aí eu falaria, ó, eu vou cuidar, eu sou a vereadora só da ONG Vida Bicho. Não, é de todos os animais. Não adianta eu falar, aquela pessoa lá, eu não gosto dela, mas ela tem bicho, eu vou gostar só do bicho. Não, se você não gosta, você respeita, né? E essas pessoas, elas têm que entender isso. Se você precisa de uma ajuda, tem que também cobrar do município. Tanto que a gente trabalhou em cima muita conversa, e não foi para lugar nenhum, né? Então, esse ano, o que aconteceu? Ano passado era o programa, como não é, esse ano é o Bicho, que é o do programa do município, né? Mas ano passado ele era o Amigo Pet. Mas aí são castrações de 2019, 2020, 2021 que não estavam sendo feitas. Aí pararam tudo, fizeram uma reforma, mas aquela situação. Desculpa. É o arzinho. Aí parou-se tudo, reformou o local, né? Onde tinha endemias, tudo junto, separou. Só que o que acontece? Eu não é um ou dois veterinários que vai conseguir fazer mutirão de castração. E eu também vou voltar a cobrar depois do secretário que está com essa pasta. A situação é a seguinte: se está castrando 2021 e as pessoas estão se cadastrando lá, por que que o amigo do amigo já foi castrar de novo? Porque é um cachorro por família, né? Mas a pessoa é fulano. É o amigo. Isso não pode existir. Vamos fazer um trabalho certo, sério, porque tem uns animais na rua que estão procriando. Vamos pegar esses cachorros do lixão, os que estão na rua, e fazer a parte. Castra, pode soltar na rua se alguém quiser adotar antes, né? Seria necessário. Então, hoje, para ter 2 veterinários para fazer uma castração, infelizmente não vai chegar ao número que a gente esperava que alcançasse. Com mutirão, sim. Chamar os veterinários, fazer um convênio. Tem muitos veterinários que gostariam de participar. Eu não falo do lado financeiro, mas de ver uma cidade com menos cachorros nas ruas, né? A castração, então, atualmente, ela que tá parada. Ela está funcionando, mas assim, eles estão com 2 veterinários, só que não pela demanda que teria que estar acontecendo, porque ainda tem os cadastrados do ano passado. Quer dizer, nós já estamos no metade de ano de 2022 e ainda tem a demanda de 2021. Então, quer dizer, não vai. O meu olhar é diferente. Talvez para eles está tudo certo, mas não é assim, né?
Então, não tem um convênio nem com o Abrigo Doce Lar, nem com o ONG Vida Bicho, que seria uma obrigação do município fazer, porque tanto cobram, né? Tem animais na rua, falei, converse com o prefeito. Ah, tem outros cachorros, converse com o secretário. Então, assim, animais é saúde pública, Sim. né? E a procriação é cada dia mais. E a preocupação é essa. Por quê? Porque se é saúde pública, os cachorros estão adoecendo e essas doenças vêm para dentro de nossas casas. Não quer dizer que tem que matar o cachorro porque ele está doente. Você tem que ajudar a tratar dele. E não é obrigação de ONGs fazer esse trabalho, né? Hoje existe um chamado limite. Acabou, não tem como resgatar, não tem como acolher, não tem, só tem contas. Contas e mais contas. E não sou eu hoje que vou fazer mais empréstimo para poder pagar contas, né? Então, se o município fizesse esse convênio, que por questão política, né, pediu o cancelamento do chamamento que seria feito convênio, seria ótimo se tivesse feito. Mas por questão política, quem está sofrendo são os animais, né? São pessoas que vão buscar ração, buscar uma medicação dentro da ONG. Então, eu olhar com os olhos dos animais, cuidar da saúde, é cuidar dos animais também. Não é só cuidar só das pessoas, os animais estão doentes, você chega numa casa, quando me pede ajuda, eu chego lá, a pessoa tá pior que o cachorrinho que ela me pediu ajuda. Então a gente vai cuidar dos dois, a gente pede ajuda. Só que eu não vou fazer um videozinho. As pessoas gostam disso, né? De mostrar. Uhum. Ó, tem uma pessoa aqui que eu tô ajudando. Ó, eu tô ajudando o cachorro. Eu não gosto disso, né? Porque quando você estende a mão, você tem que fazer de coração. Não adianta você ir lá querer, porque agora eu sou vereadora, agora vou pensar em votos. Né? A maioria pensa, eu já tô me arrumando aqui para pedir votos. Não. Se for para melhorar mais, se é para mim continuar, beleza, mas hoje eu tenho que fazer o meu papel, né? Como protetora, como ativista, como vereadora da bandeira. Então, eu tô aí, né? Cuidar de bicho e de gente. Esse é meu lema todos os dias. Então, Sandra, eu vejo, visualizo a situação assim: você tem dois paradigmas fortes que você enfrenta, que às vezes a falta de informação, ou às vezes até grupos com maldade mesmo, né? Que ser humano gente não é gente, né? Como aquele ditado dos mais velhos, né? Bicho às Não, vezes é bem melhor de se cuidar. bem Então, melhor. olha os paradigmas que eu visualizo. Você enfrenta aquela população que faz uma cobrança pelo fato de você estar vereadora no momento, achando que você tem que tirar do seu próprio bolso e pagar tratamento de todos os animais que estão abandonados, sendo que é uma Isso, questão também do executivo isso. local, né? Uhum. A própria população que faz essa cobrança também se inteirar, né? E a questão da falta de suporte do executivo local por conluio político. Então, Sandra, me conta como tá sua mente, sua cabeça, sua força, porque são mais de 20 anos, você não vai chutar o balde, né? Você deve ter passado por coisas muito piores. Quantas vezes eu sei de histórias, você chorando por conta dos animais, sozinha em casa, a cobrança, a pressão, que também, poxa, chega uma hora que por mais que nós sejamos fortes, somos seres humanos, né? Como é que tá a sua cabecinha, Sandra? E isso tudo te instiga a procurar mais, a batalhar, a falar, não, eu vou desafiar tudo isso. É. Mas a cabeça tem que estar boa, mas dá vontade de matar pelo menos uma dúzia, né? Mas eu vejo assim, toda vez que a pessoa tenta, eu gosto de montar muito rios, assim, eu vou jogando, né, nos meus status. Quando a pessoa puxa seu tapete, não é porque ela vai te derrubar, não. Porque alguém te derrubando tá te apoiando lá embaixo. Então, quanto mais tento me pisar, mais eu me fortaleço, né? Igual a questão da denúncia lá na ONG Vida Bicho. Foi conduzida politicamente, né? De denúncia, né? Que na ONG tinha mosca, que na ONG estavam os cachorros sofrendo maus tratos. Só que esse secretário deveria ter conduzido a diretoria da ONG Vida Bicho um documento informando, fazendo alguma coisa. Não, ele quis atingir a vereadora novamente. Então, tudo é uma questão política. Eu estou engolindo os sapos, né? Esses sapos, alguém um dia me disse, olha, na política você vai engolir sapo. Eu falei, eu não admito, eu não gosto, mas você vai engolir, né? Porque vai chegar um momento que você vai dar a resposta certa, né? E não é, o meu silêncio é a melhor resposta. Não, é o tempo que te dá a resposta. Hoje a pessoa diz, eu não preciso de você. E no outro dia ela diz, nossa, hoje eu tô precisando tanto de você. Então aqui dentro, ele não funciona automático mais, né?
Eu tenho que ligar e desligar, porque eu tenho que fazer assim. Olha, agora eu não, meu celular tá desligado. Ele tá online, mas ele tá desligado para mim, né? Porque se eu tiver, as pessoas não entendem assim, o meu telefone fica online, ligado, direto. Mas elas acham que eu tenho que estar com o celular na mão respondendo, porque elas vêm com ignorância. Por que que você não atende o telefone? Tô tentando ligar para você, tem um cachorro na frente da minha casa. Peraí, você tá falando com quem? É com você mesmo. Desculpa, não vou lhe atender. Aí eu desligo. Aí ela vai para redes sociais. Ela coloca, tá vendo aquela vereadora? Se escondeu atrás de um pote de ração, um copo e um pote de água, para ganhar voto, hoje não faz nada pelos animais. É difícil? É. E quando se formam os fake news, né? Quando se forma com os fake news, e forma aí, e pau, 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 pau. Só que a gente descobre, é muito bom agora, né? Eu tenho aí que agora vai levar um processo bonito, mas tá bom, não vou nem falar, vou deixar ele pagar, né? Então, hoje, manchar a imagem de que tá na linha de frente é muito fácil. Agora, fazer o que essas pessoas fazem, ninguém faz, né? Então, voltando na questão da denúncia, a pessoa que teve outras pessoas comentando, em vez dela ter feito essa denúncia, por que que ela não falasse pronto, ficou com voluntário, levou um saco de ração? Porque ela acha que o problema não é dela, né? Ela se incomodou com o mau cheiro, aí eu falei, aí embasa. Se você passar ali, ninguém aguenta mau cheiro, aí embasa. Mas peraí, o cachorro também faz xixi, faz cocô. Só que ninguém vai lá toda hora, vai passar a noite lá na ONG limpando cocô. Vai chegar de manhã, vai ter sujeirinha. Se você tem um cachorro na sua casa, ele vai sujar. E você tem um produto de limpeza. Agora, até nisso, tem que mostrar que. Então, eu vou ter que comprar um aparelho para, não sei como é que é o nome, para ver a altura, como é que a gente mede do cheiro. Não, decibéis é é o som. o som. Que tem o odor. Tem que ter um aparelho, né, para saber. É o odômetro. Então, vamos botar um odômetro para saber qual é o cheiro. É o da Embasa mais ou é o que está na ONG? Que de manhã chega lá? Claro que tem. Tem os cavalos que também. Só que o cavalo produz adubo. Aí essa mesma pessoa faz a denúncia e vai buscar o adubo na ONG. Para botar na horta. Hilário isso, Lindo, Sandra. né? Hilário. Então é muito fácil fazer julgamento, dizer que é obrigação. E a pessoa fica em casa atrás do computador, né? Do tablet dela. Aí ela faz uma denúncia online. É a mesma coisa, Sandra. Por exemplo, a questão, quem ainda tem aquela dúvida da ajuda em relação ao animal, em relação à questão de moradores de rua. Ai, tadinho, tá com frio, tá com fome, só que você tá lá dentro da sua casa, acolhido, tem seu Sim. prato de comida, mas você não tem coragem de pegar um pão da sua sacola e Não, dar. A não. questão animal é a mesma coisa. O cachorro tá na rua, o cachorro sente fome, tem sede, fica doente. Através da doença dele, passa para as pessoas, Sim. né? Acaba até nos prejudicando. Então, olha como uma coisa tem relação com as outras. Então, esse Tem. bate-papo aqui está sendo gostoso, porque até você que eventualmente fez uma crítica para Sandra nas redes sociais, para um pouquinho para pensar e olha só a colocação dessa mulher, a propriedade, a coragem que ela vem falar. Não, não tô tendo ajuda do executivo. Isso requer coragem, né? E poucas pessoas têm, né? De vir aqui o pessoal do Agitaê tem uma audiência grande, é um canal conhecido. O meu canal é um canal que tem pouco tempo, que está se consolidando. E essa parceria é muito bacana aqui com a Agitaê, porque já tem um respaldo aqui grande na cidade. Então, muitas pessoas vão olhar esse vídeo e vão assistir. Então, gente, vamos olhar com outros olhos, vamos falar, opa, peraí, deixa eu conhecer o trabalho da Sandra, né? São mais de 20 anos, ela não começou assim há 2, 3 anos e falou, olha, vou me candidatar, né? Então, a gente tem que respeitar algumas coisinhas, né? Às vezes ela pode errar, pode errar, né, Sandra? Todos nós erramos, eu erro, tudo, mas eu acho que, em primeiro lugar, o diálogo. E antes de cobrar, você também tem que fazer, porque é uma coisa que, se o cachorro tá abandonado, se a pessoa é morador de rua, recai também na população, Com recai no certeza. município. Então, até pessoas que fazem parte do executivo, que forem assistir essa entrevista, não façam cortes nessa entrevista e não editem. Por favor, né? Não editem para dizer, olha, a entrevistadora fez uma pergunta e a resposta foi outra, porque não vai pegar bem, porque depois a gente também vem com a nossa contradita com a resposta real. Então, vamos parar com isso de perseguição. Eu acredito que nós temos hoje a Sandra
ao meu ponto de vista, porque todo mundo que me conhece um pouquinho só da Cassiana sabe que eu sou muito politicamente posicionada. Eu sou bolsonarista, não tenho por que me esconder, não tenho por que ficar atrás do muro. E hoje falo sem medo que, dentre as vereadoras que nós temos no município, a Sandra, ela tem meu grande apreço, meu respeito, e acho que ela sai um pouco de algumas pompas e realmente faz um trabalho bacana, e não só com animal. Muitas vezes eu precisei de socorro de familiar meu que precisou da UPA. Sandra, tá acontecendo isso. Ela foi, visitou, coisas assim que eu sei que outras pessoas não fariam. Então, prestem atenção bastante, porque é muito leviano, né? Isso também me incomoda bastante. Então, nós jornalistas que temos esses espaços, nós temos também essa função social de informar a população. E, Sandra, é, entre todo esse percalço aqui, né, que há uma também houve uma perda de alguma forma na nossa política atual de um grupo que se perdeu, começou forte, porque o que está acontecendo, eu não estou inventando, a Cassiana Almeida não está inventando, eu estou relatando a realidade, fatos, né? Então houve rupturas políticas de grupos que estavam juntos, que hoje é oposição. É, como você está vendo essa tratativa política, né? Como é que tá a política atual? Eu acredito, assim, que há um prejuízo muito grande para a população de não ter essa união de forças por vaidade, perseguições que você vem sofrendo, né, por se posicionar não contra ninguém, mas como vereadora com um papel. Qual que é o papel do vereador? Fiscalizar. Sim. E se uma pessoa ou uma entidade, um órgão público, executivo está sendo fiscalizado e ele está com tudo ok, não tem porquê. Ele vai lá, vai responder, vai mostrar documentos, vai mostrar prova. Sim. Então, como é que você vê essa dinâmica política atual do nosso município em relação a tudo do que há de prejuízo também para nós, né, população? Eu, quando entrei na política mesmo, eu acho que foi agora que a gente viu o que, que é realmente a política. Não é um desastre e não tenho vergonha de ter entrado na política. Mas eu acho que ela foi muito mal administrada também. Quem se diz articulador fez um jogo muito feio, muito sujo, né? Porque quando você diz, não, eu estou com base, eu estou com o governo. Ok. Mas a partir da hora que tentam te manipular, que você pode, o que você não pode, você tem que ser assim, e são sempre aquelas mesmas pessoas, as cartinhas marcadas que são os melhores, quer dizer, por que que eu não posso? E a pessoa tá ali fazendo outra parte. Ah, ela é ótima, ele é o melhor. Na política não é o melhor, é quem se destaca, quem faz, quem trabalha. Para mim foi, assim, um choque de realidade também, porque eu estava dentro da base, né? Eu e outro vereador, a gente estava ali. Seríamos 3 que estávamos ali. Só que eu não fiz a campanha com o prefeito, mas achei por bem, pelo povo, estar com o governo. Ok, caminhamos, ok. Só que sempre tinha alguém a mais para fazer. Talvez o prefeito sabia. Alguém diz, olha, o prefeito não sabia. Eu não vou acusar, mas se o prefeito estava ali, tratou com o vereador, quem é que assina? Quem tem tinta na caneta? É o prefeito. Então, as ordens partiam do prefeito. Faça isso, conduza dessa forma, vamos fazer assim, vamos. No começo estava tudo ok. Só que, de repente, a caneta não funcionou mais. Alguém articulou totalmente diferente. Eu não sei se era para prejudicar já o administrador, né? Que o posicionamento dele deveria ter sido outro. Para começar a querer a mostrar que quem estava administrando era outra pessoa, né? Então a gente leva um choque de realidade, porque se eu sei quem é o prefeito, quem fez um acordo comigo, político, foi o prefeito, não foi com o secretário. Então o prefeito teria que ter vindo a mim, né? E não a vereadora ir saber o que é que realmente estava acontecendo. Então eu vejo assim, para a população, está sendo um jogo político contraditório. Porque eu vou te citar em relação a uniformes.
querem afetar o presidente da Câmara em relação a uniformes, porque tem uma briga política, uma rixa política entre eles. O uniforme não foi votado por culpa do presidente da Câmara e dos vereadores. Poxa, mas se esses vereadores ainda estavam na base com ele, nós também sofremos isso. Aí faça-se aquele grupo de pessoas que diz, olha, tá vendo, os vereadores não aprovaram, o presidente não quer para prejudicar a população, os alunos. Gente, se faz um projeto de lei para dar uniforme, faça a coisa certa, porque foi retirado, a gente sabe, foi retirado esse projeto. E também quando você quer dar alguma coisa que seja do município, você pode dar, você não precisava um projeto de lei, mas ele também já foi uma implicância, uma questão política de duas pessoas. Ok. Então, quando você vai vendo essa situação, o povo também se prejudica, né? A questão dos professores. Nossa, isso é uma coisa que eu fiquei muito decepcionada. Eu acho que as mães, né, que estão ali, os pais que estavam ajudando também esses professores, depois dizer que também foi culpa dos vereadores que estava acontecendo as greves, a paralisação. Gente, os legisladores, eles não têm culpa, eles fazem projetos. O que nós do G9 fizemos? Nós acolhemos e brigamos junto com os professores, e foram os professores que colocaram o nome do grupo desses vereadores, né? Então, assim, por que jogar? É claro que, mais uma vez, a população sai prejudicada. São projetos que chegam com poucos dias, não dá tempo de passar pelo processo jurídico, pelas comissões, para ser lido, para ser aprovado. Isso é uma demanda de tempo, então não adianta, mas o prefeito fez, aí fazem vídeo, foi protocolado na Casa de Lei hoje, é como se amanhã tivesse sido votado. Aí joga em cima na mídia e o povo fica julgando sem saber. Então acaba de novo o povo se prejudicando por umas ações que não deveriam ser feitas. Sempre o povo paga. Quando se fala da saúde, o povo paga o preço, né? Os profissionais da saúde vão ter aumento, beleza. Aí manda no mesmo dia que vai entrar em recesso, vamos supor assim, nós vamos entrar em recesso. Para que vereador vai entrar de recesso? Isso aí já vem lá de cima, da Câmara dos Deputados, são leis federais. Mas nós continuamos trabalhando, só que a Casa de Leis vai parar, por quê? Porque o jurídico, ele vai ter o trabalho dele interno, porque as comissões estão paradas. Isso vem de alto escalão, como se diz, vem de cima para baixo. Mas o vereador está trabalhando. Aí reflete aonde? O povo. O povo que espera vir uma emenda para a saúde, o povo que espera uma nova ambulância de transportar, é o povo. Mas por que não chegam com 15 dias de antecedência com o projeto? Por que não chegam com aumento com 15 dias? Não chega nos dias que já está tudo tumultuado. E o povo paga, né? E o povo está muito esperto. Eu sempre falo, o povo acordou. Acho que a pandemia ajudou muito, porque todo mundo hoje tem redes sociais. Todo mundo hoje tem a informação. Então, assim, é claro que o povo sempre vai ser prejudicado, né? Hoje nós temos a questão do refis. Sim. Né? No dia que nós teríamos... Ia para a leitura, o vereador retirou-se, ele estava lá, assinou, tudo direitinho. Então, ele saiu, porque pediram para ele sair. Então, não podemos ler de novo o refis. Mas o refis é para o povo. Para ir lá você negociar a sua dívida. Não foi lido, porque pediram para ele se retirar. Então, pronto. Vamos embora. E a gente fica como? Né? Aí depois bota em redes sociais que os vereadores não foram lidos o refis e não vai para aprovação. Mas espera aí, quem é que está errado? Né? Se eu falto uma sessão, eu tenho que justificar. Mas se eu estou na sessão e sabendo que eu vou ter uma votação e vou me retirar, quem está sendo prejudicado é o povo, porque está lá para ser lido. No outro dia ia ter uma extraordinária para ser votado. Aí acaba chegando mais projetos, e acaba, de novo, o povo. Mas aí quem vai dizer, né? Se a gente explica e fala uma parte assim, vai dizer, não, quem está errado é os vereadores aí, oposição. Mas é por isso que tem que ter essa verdade. Tem que dizer, Sim. Né? Tanto que o vereador Vitor do Ferro Velho fez o vídeo na hora que a gente estava lá. Ele fez um vídeo e ele falou, olha, não saiu porque e o vereador não saiu, ele saiu da sessão e sentou.
Então, nós não tínhamos 9, né? Que dava o couro, então, naquela hora. E aí, ele ficou lá. Mas por quê? Culpa dele? Também. Aí, quem vai pagar? O povo. E sempre vai sobrar para o povo. Então, nós somos povo. Nós não estamos cômodos com a situação. Não. Agora, a política em si, a gente tem que aprender muito. Porque nós não temos amigos na política. Nós não temos. Nós temos acordos, nós temos partidos, nós temos colegas, né? Agora, amigos a gente não tem. Porque você pode começar dentro do seu gabinete. Eu tenho por mim que a pessoa começa te tratando bem, daqui a pouco ela coloca, vê que você está crescendo, ela quer crescer também, mas ela quer crescer em cima do seu nome. Aí depois ela vai lá, pronta com você e sai na rua falando mal. Começa no seu gabinete, sabe? Então aí você vê que você não tem amigos. Aí também já é um jogo político, né? Então, assim, eu vejo, eu assustei, assustei. Então, eu vou levando com tranquilidade. Eu espero que eu não adoeça, né? Porque Não, dá não. piti aqui na... Não, não, entra em não choque, pode. né? Ai, gente, mas é gostoso, porque quando a gente tá com a verdade, é aquilo. A verdade, ela é transparente, límpida e certa. Então, é gostoso. Eu sempre convido essas pessoas que têm essa vontade de falar com tranquilidade, sem papas na língua, porque a gente vive, né, esse momento, né, Sandra, hoje no mundo, no país, o mundo tá de olho, inclusive nas nossas eleições, por conta disso. De repente, a gente tem um chefe de Estado totalmente atípico dos outros presidentes, com um jeito diferente, assim, fala mesmo, e até sem modos, que ele mesmo diz que ele não tem modos. E isso tem muito a ver, né, com o que você é também, você fala, trouxe vários esclarecimentos, então isso é importante, né? Então tem que tirar um pouco da paixão política e ver a verdade, né? É. Isso é importante. Quem tá com a verdade fica tranquilo. E eu gostaria, Sandra, antes da gente encerrar, dentro desse trabalho que eu respeito bastante, que é importante, a gente sabe das necessidades da ONG Vida Bicho. Quem quiser, assim, contribuir, né, que vocês aceitam diversas doações, em dinheiro, em ração, medicamentos, deixar seu contato aí, porque é importante. Cassiana, a ONG Vida Bicho tem um Instagram. O contato que tá lá era o meu, porque naqueles anos tinha que ter um contato para você ter a conta. Então, a ONG Vida Bicho não tem telefone, ela tem conta, ela tem Pix, é divulgado no Instagram, ONG Vida Bicho, né? Tem a página também no Facebook, ONG Vida Bicho, onde todos os dias, né, o administrador coloca, preciso de ração, precisamos disso, não estamos resgatando, não temos condições. Então, é tudo uma informação Certo. diária. Então, se a pessoa quer colaborar com ração, com produto de limpezas, com vassouras, ração para os cavalos, né? Mosca, veneno para mosca, e é todos os dias, né? Tudo é bem-vindo, Tudo é né? bem-vindo. E a diretoria, ela não é formada por mim, né? Porque estando como vereadora eu não poderia mais estar, né, ali respondendo, porque tudo é, tá assinando porque ela é Uhum. vereadora, ela tá ganhando porque ela é vereadora. Então, graças a Deus, Deus me deu, assim, uma missão, né? E de conduzir esses trabalhos dentro da Câmara e tá ajudando os animais, mas não é uma obrigação, né? Obrigação seria, hoje eu falo, obrigação é do município. Então, as pessoas têm um pouquinho mais de compaixão, né? Olhe com os olhos do coração, resgate. Não adianta filmar, mandar foto. Uhum. Geralmente manda no meu WhatsApp, ó, o cachorro tá sofrendo, tá com fome. Aí a gente vai lá e bota uma comida, bota uma ração, faz uma casinha de papelão, né? E eu sempre falo, quem menos tem, o que mais faz, né? Então eu falo, Sandra, você tinha que moderar o jeito que você fala. Eu falo, olha, eu sou assim, não posso mudar, né? Eu sou educada com as pessoas que me tratam bem e também sou um pouquinho mais exaltada com aquela que vem com ignorância pro meu lado, me cobrando coisas que eu não posso fazer. Mas eu sou humana, né? Trato pessoas da mesma forma que elas me tratam e se elas tratar mal uma pessoa e um animal, pode ter certeza que ela vai ter uma briga comigo, né? E acontece sempre, né? Eu para confusão, eu tô na Chama a área, Sandra. me chama. E lembrando que a ONG Vida Bicho é bicho com X, É viu, com gente? X. Para vocês pesquisarem aí nas redes É sociais bicho diferente. informações, né? Que eu sei que também, ao mesmo tempo, a gente tem pessoas que gostam muito de animais, que também ajudam, né? Graças a Deus que É. existe solidariedade nesse mundo, né? Então, você que
tá assistindo, gostou do nosso bate-papo, quer saber mais informações, é ONG Vida Bicho com X. Com E X. tem lá todas as informações, quer doar uma ração, tudo é bem-vindo, igual ela falou, até uma vassoura para fazer lá a higienização, a limpeza. Eu acho muito bacana, acho que cada um dá um pouquinho, não faz falta, mas acaba sendo muito para quem está recebendo. Sandra, muito feliz de tê-la aqui. Amei estar com você novamente, que a agenda dessa mulher é bem corrida, é difícil às vezes a gente até se encontrar, né, Sandra? E Verdade. obrigada aí por tudo, por ter aceito o nosso convite. Estou muito feliz, tenho certeza que muita gente vai ficar também. Oh, E espero tê-las em outras oportunidades aqui com a gente novamente, trazendo mais informações, né, sobre a política local, sobre seu trabalho, que é de suma importância, não só para Luiz Eduardo, mas para o Brasil, porque a gente sabe que vereadores que têm esse trabalho vão se contatando. Lá em São Paulo, sei que você tem seus contatos com o vereador lá. é. Eu sei de tudo, gente. Então, muito bacana. E aqui nesse clima junino, a gente encerra esse nosso podcast com a nossa querida Sandra. E vamos juntos para a nossa próxima entrevista. Um bom final de semana.